graça e a paz, que Deus abençoe, seja bem-vindo aqui, mais uma meditação da Palavra de Deus. É com muita alegria que estamos aqui, através desse canal, sempre deixando uma mensagem, meditação da Palavra do Senhor, para que todo aquele que está ouvindo a Palavra permaneça firme na presença de Deus, e aquele que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus, que venha aproveitar a oportunidade que Deus está te dando. Porque todos nós necessitamos da misericórdia do Senhor. Estamos aqui pela graça do nosso Deus, porque foi Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo. Ele pagou uma dívida que era minha e que era sua naquela cruz. Nós iremos meditar aqui no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9 ao 14. Jesus ele vai citar aqui uma parábola, porque Jesus ele mostra, através dessa parábola, que como é importante a gente examinar a nós mesmos e querermos ter uma vida com Deus, porque tem pessoas que não estão aproveitando essa oportunidade, tem pessoas que ela acha que está justa, que ela não precisa de estar ouvindo a palavra, buscando a Deus, porque ela já faz isso, faz aquilo, e no grande dia ela já vai herdar a sua herança, a vida eterna, mas ela não tem se arrependido dos seus pecados. Então preste atenção nessa parábola que Jesus fala sobre o fariseu e o publicano. E Jesus ele cita aqui que tem algumas pessoas que confiavam em si mesmo, confiava em si mesmo, considerava-se justo e desprezava os outros. E ele começa citando nessa parábola dizendo que havia dois homens subiram ao templo, com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro um publicano. E olha o que diz aqui no versículo 11: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Veja que esse homem começa a se justificar, porque faz isso, faz aquilo, no lugar dele estar ali na presença de Deus, agradecendo aquela oportunidade. Senhor, me perdoa pelos meus pecados, Senhor, me ajuda, me fortalece. Mas não, começa a julgar o seu próximo ali. A Bíblia ensina que nós devemos examinar a si mesmo, meu irmão. Quantas pessoas caíram na fé, porque no lugar dela estar ali se examinando a si mesmo, está ali julgando outras pessoas. E Jesus começa também citando aqui no versículo 13, como o publicano, ele chegou na casa de oração e como é que ele se comportou. O versículo 13 diz assim: e o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Você veja que o publicano entra na casa de oração, no templo, e sabe que ele é um pecador, que ele é falho e que necessita da misericórdia do Senhor. Por isso que devemos buscar, meu irmão, buscar a presença de Deus. Nós necessitamos de Cristo cada dia. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você veja que esse, aleluia, publicano está confessando os seus pecados.
E, meu irmão, quando nós apresentamos diante de Deus com sinceridade, abrimos a porta do nosso coração para Ele, aleluia, Ele tem o maior prazer em receber a nossa oração. Você viu dois exemplos aqui, diante do Senhor, como se comportaram diante de Cristo. Um se achando que já estava santo demais, porque ele fazia isso ou aquilo, e o outro sabia que era pecador, que era falho, se humilhou na presença de Cristo, se humilhou na presença do nosso Deus. E voltando aqui para Lucas capítulo 18, você veja aqui no versículo 14, diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. E quem foi exaltado foi quem se humilhou. Então, meu irmão, nós precisamos cada dia mais se humilhar na presença de Deus, para que no grande dia a gente venha ser exaltado, que eu e você venha ter a nossa vida eterna ao lado do Senhor Jesus. E aqui em Lucas capítulo 14, versículo 11 diz assim: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, meu irmão, se humilhe na presença de Deus. Quem mostra a ferida é curado. Nós precisamos mostrar para Jesus: Jesus, eu preciso de ser curado dessa ferida, eu preciso ser purificado, eu preciso ser liberto. Então, quando nós mostramos, meu irmão, a ferida, aleluia, Jesus tem o maior prazer de nos curar. Então, essa é a mensagem para que você venha meditar na palavra de Deus. O amigo que vos fala, sou o pastor Damião Andrade, aqui da Igreja Palavra de Vida. A Igreja Palavra de Vida está aqui localizada na rua São Vicente, número 850, aqui na cidade de Bahia, no estado da Paraíba. E os dias de culto, quarta, sexta e sábado, 7 horas da noite. No domingo, não, meu irmão, no domingo começa mais cedo, às 5 horas da tarde. Olha o povo de Deus aí, estamos aqui reunidos na reunião dos filhos de Deus, onde nós estamos se humilhando, buscando, se fortalecendo na palavra de Deus. Você viu que Jesus ele citou essa parábola. Quando nós entramos na presença dele, quando vemos a casa de Deus para pedir a ele: Senhor, tenha misericórdia, me ajuda nessa caminhada, Senhor. Quando nós mostramos as nossas feridas, ele tem todo o poder para curar, para transformar, para nos levantar, para restaurar. Então busque o Senhor enquanto se pode achar. Ou se você mora aqui em Bahia, você é o nosso convidado especial, tá? Domingo, 5 horas da tarde. Se você mora em João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita, faça sua caravana e venha estar com a gente aqui na Igreja Palavra de Vida. Ô, meu irmão, que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. Até o nosso próximo encontro aqui na meditação da Palavra de Deus.